Olá, bem-vinda a mais um vlog. Pra quem não me conhece, meu nome é Maki e hoje eu tô muito empolgada pro dia que a gente vai passar juntas. Hoje é domingo, agora são 9h05 da manhã e a previsão do dia é de neve. Essa vai ser a primeira neve da estação, a primeira neve do ano, entre aspas, porque aqui no hemisfério norte eles costumam contar o ano a partir de setembro, né, que é quando começam as aulas, o ano escolar e tudo mais. Então, essa vai ser a primeira neve do ano e a primeira neve da estação. Eu planejei um dia bem tranquilo, bem de boa. Eu tô de roupinhas super confortáveis, eu tô sem maquiagem, realmente, porque pra mim esse vai ser um dia de ficar tranquila, fazer umas coisinhas na casa, mas principalmente vai ser um dia de muita leitura. Eu pensei em fazer um vlog de leitura de, atenção, Babel, da R.F. Kuang. Eu tô muito animada para ler esse livro. Talvez você já tenha ouvido falar dessa escritora. Ela é muito, muito, muito aclamada. Pelo que eu entendi do trabalho dela até agora, ela escreve muitos trabalhos que podem ser classificados como dark academia, que é basicamente são basicamente histórias que se passam no âmbito acadêmico. Eu sei que principalmente que Babel é um desses livros. Eu já li outro livro dela, que é o Yellow Face, uma leitura bem intensa, uma leitura pesada, uma leitura que me deixou bastante marcada, queria dizer. Mas eu acho que Babel vai ser um pouco mais leve no sentido de não levar as temáticas ao extremo que Yellowface levou. Eu acho que Yellowface, pra mim, pelo menos, tinha uma vibe um pouco mais de suspense, uma coisa meio thriller, que não é exatamente o que eu gosto mais. E Babel tem um viés bem mais acadêmico, bem mais reflexivo. Porém, é aquela coisa, né, gente? Eu tô em 3% do livro, comecei a ler ele ontem de manhã. E já tô passando raiva, porque, né, pelo que eu entendi até agora, Babel acompanha a história de um menino que foi resgatado, entre muitas aspas, do Catão, numa época de pragas, de doenças, né, de chagas, em 1800, por um professor inglês que decide levá-lo para Inglaterra e bancar os estudos dele por lá. O que eu já percebi sobre esse livro? Ele vai tratar de racismo, ele vai tratar de colonialismo e ele vai tratar principalmente de linguagem. Então, assim, em 3% do livro já tô passando raiva, porque só nesse pouquinho já tem muitos desses elementos, mas já tem sido também uma leitura muito, muito, muito interessante. Eu gosto do estilo de escrita da R.F. Kuang, eu acho que ela escreve muitíssimo bem. E eu sinto que ela realmente consegue te envolver e te inserir num universo muito facilmente. É algo que, principalmente quando a gente fala em livros de fantasia, até de realismo mágico, né, que são livros que se passam em ambientes contemporâneos, mas que têm elementos de magia, eu sinto que é algo difícil de fazer. As pessoas, elas precisam normalmente de muita explicação para você entender e se inserir na história. Nesse caso, eu já me senti muito pega pela história. Vou confessar que desde que eu terminei de ler A Guarda-Costas na semana passada, que é o segundo livro da Catherine Center que eu tava lendo, eu tô me sentindo um pouco de ressaca literária. E é por isso também que eu queria usar esse dia, que vai ser um dia de neve, vai ser um dia mais quietinho, um domingo tranquilo. Eu não tenho planos para ver se eu consigo evoluir nessa leitura. Eu não tenho nenhuma pretensão de terminar esse livro hoje, porque é um livro bem longo, eu acho que são mais de 600 páginas, se eu não me engano, mas eu queria pelo menos avançar e trazer um pouco das minhas impressões sobre essa leitura, enquanto eu gravo tanto esse dia quanto a primeira neve. Agora, como eu falei antes, são 9 da manhã, agora são 9h10, né? Eu vou levar o meu cachorro para passear, eu vou no mercado, porque eu preciso fazer umas comprinhas, e eu queria fazer isso antes de começar a nevar, e vou voltar para casa para fazer meu café e já começar a ler. De tarde, eu pensei em talvez ir para um cafezinho, ir para algum outro lugar, mudar um pouco de ambiente, tanto para mostrar para vocês que a vida continua enquanto neva, a vida não para aqui em Montreal enquanto neva, como também para, né, aproveitar um pouco mais o meu domingo fora de casa e não ficar só aqui dentro. Eu trabalho de casa durante a semana, então para mim ter esses momentos de saída, de contato com o mundo externo, são bem importantes, assim. Então é isso. Eu acho que esse é o plano. Eu tô olhando pra fora o tempo inteiro porque eu tô contando segundos pra ver se começa a nevar, mas a previsão era só que ia começar a nevar umas 10 e pouquinho da manhã. Porém, estou muito animada, como vocês podem ver. É isso, estou pronta. Vamos lá.
Olá! Vamos de update de leitura? Agora são 1h28 da tarde. Eu li por mais ou menos 1h30, um pouquinho menos talvez. Agora que o inverno tá chegando e a gente fica com as janelas fechadas e tudo mais, o ar dentro dos lugares fica absurdamente seco. E eu percebo que nessa época do ano fica um pouco mais difícil eu conseguir ler muito tempo seguido, assim, sabe? Porque o meu olho ele cansa muito e ele fica muito cansado. Eu deveria ter um colírio por perto pra pingar o tempo inteiro, porém, esqueci de comprar. Mas tudo bem, vida que segue. Eu tô em 6% de Babel. Eu achei que eu tinha lido mais, confesso. E ver que eu só li 3% desde a última hora que eu olhei me deixou um pouquinho nervosa, mas tudo bem. Impressões até agora. Eu tô absolutamente amando a análise de palavras e de cultura que a autora faz através da narrativa. Então, eu tô num momento do livro, ainda bem no comecinho, em que o Robin, que é o protagonista, ele já tá em Londres, ele foi levado do Catão até Londres, ele já tá começando a estudar, ele tá entrando na vida como um homem inglês, e já aconteceram várias coisas no sentido de ele teve que abrir mão do nome dele, do nome original na língua materna dele. Ele começou a suprimir o uso da língua materna dele, principalmente na forma de pensamento, para ele se adaptar cada vez mais à cultura inglesa. E agora ele está estudando latim e grego para ter uma compreensão completa da língua inglesa e cada vez mais se inserir nessa cultura de uma forma muito profunda. Então, assim, eu tô achando muito fascinante a maneira como a R.F. Kuang tá explicando a cultura e apresentando a cultura a partir das palavras e da origem das palavras, sabe assim, é meio que a árvore genealógica das palavras e a comparação das línguas e a importância da língua e a importância do aprendizado de uma língua. Eu tô assim, absolutamente fascinada, mas é isso, ainda tô muito no comecinho da história, porém estou gostando. Eu achei no começo que talvez a linguagem fosse ser um pouco mais difícil do que eu tô acostumada. Não sei por que eu tinha essa ideia na minha cabeça, que esse livro, a própria linguagem da história seria um pouco mais difícil e eu teria um pouco mais dificuldade de ler com ritmo. Mas não é o caso. Tem tido palavras que eu preciso pesquisar, procurar o significado e tudo mais, mas no geral até que a leitura tá fluindo bem e eu tô gostando bastante. Agora eu pausei tem mais ou menos uma meia hora. Eu li, joguei um pouquinho de videogame pra dar uma descansada nos olhos, saí com o Maiquinho e agora, como vocês podem ver, eu sigo de casaco, porque eu já vou sair direto. Eu tinha falado antes que eu tinha pensado em ir pra um café, pra ficar lendo num café, mas eu acho que o clima tá pedindo uma comida mais com mais sustância, sabe? Uma coisa mais pesada, uma coisa quentinha, gostosa. Então eu vou num dos meus restaurantes favoritos aqui perto de casa pra almoçar. Vou levar você comigo. E é isso. O dia segue super nublado barra nevando, mas agora tá uma coisa meio neve, meio chuva, sabe assim? Que é aquela coisa meio indecisa. Ainda tá quente demais pra neve acumular muito no chão. Então só tem uns pouquinhos de neve assim em alguns lugares, mas eu acho que o dia vai ficar assim até o final. Pelo que eu vi na previsão, vai nevar um pouco mais forte mais pro fim do dia, então vamos acompanhar e ver o que acontece. Mas por enquanto tá desse jeito, meio neve, meio chuva, frio, muito vento. Não sei se você sabia disso, mas venta muito nessa cidade. Meu Deus, como venta em Montreal. Juro pra você, pra mim é uma das maiores dificuldades, o vento. Esse é o plano, esse é o novo plano. Vou almoçar, vou levar o livro comigo pra ler mais um pouco enquanto eu almoço e depois eu vou voltar pra casa. Talvez eu passe nas lojinhas aqui perto de casa antes de voltar, porque eu queria ver algumas coisinhas aqui pra casa. Eu preciso comprar algumas coisas no mercado que eu acabei esquecendo de manhã. Vamos ver se eu estiver no clima e se o clima ajudar, eu vou, senão eu volto pra casa e continuo daqui. Mas é isso, vamos lá.
Oi, gente! Voltei para dar mais um update de leitura barra update desse vlog que acabou saindo completamente do controle. Eu tenho pensado muito sobre sinais, sabe essas coisas que você capta assim? Tipo assim, situações do dia a dia, ou textos, ou palavras, ou conversas que meio que te mostram o caminho que você tem que ir. E hoje cedo, quando eu acordei, eu pensei, putz, não sei se eu tô 100% na vibe de gravar um vlog, mas eu queria muito mostrar a primeira neve do ano, a primeira neve da estação. Eu queria fazer um vlog de leitura mais aconchegante, uma coisa mais quentinha, quietinha, mas as coisas saíram do controle de um jeito que até agora eu tô meio assim, que curioso. Para começo de conversa, de manhã, quando eu disse que eu ia no mercado, eu de fato fui, mas o que eu não mostrei é que quando eu cheguei no mercado, peguei o carrinho, entrei para começar a buscar os produtos que eu ia comprar, eu percebi que eu esqueci a minha carteira. Então eu tive que voltar para casa, subir no meu apartamento, pegar minha carteira, descer e ir de novo até o mercado, fazer as compras e voltar para casa. Nisso, eu percebi que eu já estava super ansiosa, já estava agitada, já estava ali meio esquisita, porque eu estava preocupada em gravar o vlog e ao mesmo tempo querendo cumprir as minhas tarefas sem passar muito frio, porque estava ventando bastante de manhã, já estava começando a nevar, ainda não estava nevando como tá agora, agora a neve ela tá mais pesada, mas já estava começando a nevar, estava um vento bastante gelado, e enfim, eu estava querendo, né, eu estava com um plano na minha cabeça que ali já não estava se cumprindo. Depois, eu decidi sair para almoçar, e eu comentei que eu ia sair para almoçar, mas você deve ter percebido que eu não fui e que eu pedi comida para comer em casa. Por quê? Na minha vontade de fazer algo um pouco mais espontâneo, eu esqueci de checar se o restaurante ia estar aberto. E o restaurante não estava. E sim, isso é bastante comum num domingo restaurantes não abrirem no Canadá. Assim como é muito comum as lojas fecharem às 5 da tarde. Independente do dia da semana, mas principalmente no inverno. A partir das 5 da tarde ninguém faz mais nada, tá todo mundo em casa ficando aquecido. Então o restaurante que eu queria ir, que é um dos meus restaurantes favoritos, com uma comida super gostosinha, super vibes do dia que tava fechado. Eu decidi experimentar um restaurante novo que tinha uma comida parecida, uma culinária parecida, que é culinária asiática. Lamen é minha comida favorita. Então tinha um outro restaurante que eu fui também. Eu sabia que era perto de casa e eu fui a pé pra ver se estava aberto. Não estava aberto. E aí, pra fechar com chave de ouro, eu decidi ir num terceiro lugar, que é mais ou menos uma padaria barra café barra restaurante, que tem também muito perto aqui de casa, e que eu tava querendo muito ir, e que era o meu plano inicial, visitar de tarde pra tomar um cafezinho e ler o meu livro, mas quando eu cheguei lá, tava absolutamente lotado e não tinha mais lugar. Agora eles só aceitam reserva pra você sentar nas mesas. Ou seja, eu passei mais ou menos uns 40 minutos andando pelo bairro, no frio, na neve, tentando encontrar um lugar pra comer, só pra voltar pra casa e pedir comida do meu lugar de dumpling favorito, porque eu tava muito exausta de ficar andando, eu já tava com muito frio e eu só queria a minha cama. Ou seja, pra mim, eu devia ter entendido essa situação como Strike 2, que era só pra eu meio que desistir do dia e só ficar bem quietinha na minha casa, mas não, eu segui insistindo. E agora eu tô com uma sensação muito de que esse vlog, ele tá um tanto quanto entediante, talvez, mas porque o meu dia foi assim e eu acho que eu principalmente tava me sentindo assim. Se você assistiu o meu vídeo passado, eu comentei mais pro final que na sexta-feira eu tava um pouco desanimada. E hoje é domingo, 2 dias depois que eu gravei esse dia, porém uma semana depois que esse vlog foi ao ar. Mas eu acho que eu ainda tô lidando com o desânimo e um pouco da instabilidade emocional que veio desse dia, né? Para não dar detalhes, eu recebi algumas notícias que me deixaram um pouco desestabilizadas. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas foram algumas notícias que não foram super legais. Então eu acho que eu ainda tô lidando com a resposta da minha mente e do meu corpo a essas notícias. Então eu tô num clima, num humor super esquisito. Ao mesmo tempo, agora que eu tô aqui, eu não queria deixar de gravar, eu não queria finalizar, não queria jogar fora todo o meu trabalho desse dia, porque eu sinto que no fim das contas, mais importante do que ter um vlog perfeito, pra mim é ter um vlog sincero, um vlog real. E a verdade é essa. Esse foi o meu dia. O meu dia não foi dos mais incríveis, porém ele teve momentos muito gostosos. Eu, no fim, comi uma comida que eu amo na hora do almoço. Eu consegui avançar na leitura de Babel.
Eu vi a primeira neve, aproveitei a primeira neve, saí pra passear. Eu queria ter gravado agora saindo de casa, mas não deu primeiro porque já tá super escuro. Como eu falei em algum outro vídeo também, já tá começando a anoitecer bem mais cedo por aqui agora. E também porque a neve, ela tá num ponto que é meio neve, meio chuva. E quando neva muito, mas ao mesmo tempo não tá frio o suficiente pra neve ficar congelada e também não tá quente o suficiente pra ela derreter inteira, o chão fica um sabão. Então é muito fácil você escorregar, tem que tomar bastante cuidado pra andar devagarinho. Quando eu saio com o Michael, eu tenho que sair mais devagarinho ainda, porque ele fica com frio, ou ele fica agitado por causa da neve, por causa da lambança, e aí ele quer correr, e aí eu tenho que segurar. Então, assim, é uma situação. Não dá pra eu gravar e andar com ele quando o clima tá assim ao mesmo tempo. Fora que, de novo, tava ainda ventando bastante, tá gelado. Não tá tão frio mais. Eu acho que conforme o dia foi avançando, a temperatura aumentou um pouquinho, mas ainda tá bastante gelado. Mas é isso, acabou não rolando. Então agora são 6h36 da tarde e de fato vamos para o update de leitura, que é: eu avancei um pouco mais no livro, ele está aqui no meu kobo. Sabe tudo que eu falei sobre o livro no começo do vlog? Esquece. Eu achei que a leitura ia ser um pouquinho mais leve, no sentido de não ser tão psicologicamente pesada quanto foi Yellow Face, mas eu tô entendendo com esses vlogs de leituras. Esse é o segundo vlog de leitura que eu tô fazendo, que eu realmente não posso prever absolutamente nada sobre os livros que eu leio, porque eu erro toda vez. Errei sobre uma questão de química e errei agora sobre Babel de novo. Mas eu tô num momento em que aconteceu uma cena bastante pesada com o personagem principal. Ao mesmo tempo, ele segue me impressionando muito pela maneira como ele fala sobre linguagem de um jeito muito incrível. Eu sou muito apaixonada por palavras. Quem me conhece muito próximo sabe que eu tenho uma coisa com palavras que é muito intrínseca minha, a ponto de eu deixar de ler se um livro usar devidas palavras que, na minha concepção, não fazem sentido naquele contexto, não são interessantes, empobrecem o texto. Enfim, eu sou bastante exigente em termos de linguagem. E esse livro trata a linguagem com uma reverência que eu juro pra você, eu tô quase ajoelhando no chão e rezando pra R.F. Kuang, sério, porque que autora maravilhosa. Que jeito incrível de falar sobre língua, sobre palavras, sobre cultura. Que maneira de descrever uma cidade inteira. Eu tô num momento em que ela tá descrevendo muito a cidade de Londres, usando referências de livros, de autores, de histórias. Eu tô assim, boquiaberta, de verdade. Eu tô muito impressionada. Agora eu vou tentar começar a dar uma desacelerada. Amanhã é segunda, então eu quero estar preparada para o dia de trabalho. Eu também quero tentar ver se eu consigo me regular o suficiente para dormir bem, para ficar tranquila, terminar o dia bem, apesar dos pesares. Então eu vou ler mais um pouquinho, eu vou fazer um jantar gostoso, vou dar uma geralzinha na casa bem de leve, só para deixar a casa mais ou menos preparada para a semana. E é isso, vou dar o dia como terminado e tá tudo bem, sabe? A gente faz o que dá com o que pode. No fim das contas, eu tô feliz de ter registrado esse primeiro dia de neve. Eu tinha toda uma imaginação de como eu queria que esse vlog fosse, mas eu sinto que a realidade é o que é e eu tenho que aceitar isso e aprender a lidar com isso e tá tudo certo. Mas ainda assim, eu tenho os meus registros, eu curti o dia, eu romantizei a minha vida da maneira que deu hoje, e agora eu vou tentar fazer mais um pouquinho disso, lendo um pouco mais, fazendo um jantar gostosinho pra mim, abraçando o meu cachorro, que tá ali na gaiolinha dele, esperando pra ser liberado depois do passeio. E é isso. A gente se vê na próxima semana. Eu espero que você tenha gostado desse vlog. Se você já leu Babel, me conta nos comentários o que você achou. Eu adoraria saber a sua opinião. Provavelmente eu já vou ter terminado esse livro quando esse vlog for ao ar, mas se não, me desejo uma boa leitura. E é isso. Até mais!